Fala galera, eu sou o professor Caio, professor de Filosofia e Sociologia da Escola Vicente Paulo da Costa. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade e finalizarmos o conteúdo sobre fatos sociais em Emile Durkheim. Lembrando que o conteúdo fatos sociais em Durkheim, ele provém do conteúdo métodos de análises sociológicas em Durkheim, onde trabalhamos o método comparativo ou funcionalista do Durkheim, fazendo com que nós estejamos agora no objeto de estudo do Durkheim, que são os fatos sociais. Na videoaula de hoje, eu irei trazer para vocês o conceito de formação da coesão social através de processos sociais em Durkheim. Então vamos falar sobre fatos sociais, mas especificamente dos processos sociais. O que são processos sociais? O Durkheim, ele entende e ele percebe que a coesão social, que já foi abordado na videoaula anterior, que é a coerência, a normalidade das ações, essa coesão social é gerada por processos sociais, que são esses dois aqui: processo social associativo e o processo social dissociativo. Então, são dois tipos de processos sociais que fazem com que haja a presença e a permanência da coesão social. Essa normalidade, essa frequência de ações em nosso meio, que gera a normalidade, que gera a coesão, ela precisa ter continuidade. E para que haja continuidade, é necessário processos sociais de interação entre os indivíduos. Ok? Então, esse conteúdo de hoje, da videoaula de hoje, é muito importante para que você compreenda, por exemplo, como que uma turma, como que uma sociedade, como que um grupo, ele permanece tendo sua coerência, tendo sua coesão social. Como que há essa permanência? Tá? Então, o processo social associativo, o nome já é bem sugestivo, né? De associação, onde o indivíduo associa, relaciona as coisas. Ele pega uma característica X da sociedade, ele pega uma característica X do indivíduo e ele faz uma associação, ele faz uma junção e ele percebe que dali há um resultado que gera a convivência social, e essa convivência social precisa ser preservada, pois é necessário que haja a permanência da coesão social. Tá? Vamos juntos. O processo social associativo, ele se desdobra em três modalidades. O Durkheim vai falar sobre o processo de número 1, que é o processo de cooperação. O processo de cooperação representa a interação entre as pessoas que trabalham juntas para o mesmo fim. Um exemplo bem clássico e fácil de entendermos é a sala de aula. No seu cotidiano na sala de aula, 40 alunos naquele mesmo ambiente, existe uma cooperação de cada indivíduo, uma colaboração dos indivíduos para que haja coesão social. Então, cada indivíduo tem a sua forma de ser, a sua forma de agir, mas eles precisam, mesmo assim, cooperar, colaborar naquele ambiente, naquela turma, para que haja a coesão social. Então, quando você coopera dentro da turma, você está associando a sua função à realidade da estrutura social, à realidade da turma em que você está. Então, você faz constantemente, você realiza constantemente o processo de cooperação no sentido associativo, no sentido de associação para que haja coesão social. O processo de número 2 vai ser acomodação. Entenda a acomodação não no sentido de que a pessoa se acomoda na turma, mas no sentido de que há uma subordinação, no sentido de obediência coletiva. Então, você está na turma, você sabe o seu papel. Quando você sabe o seu papel, você se acomoda. Então, essa acomodação é no sentido de você entender, de você compreender que você precisa fazer o seu papel dentro da turma para que haja continuidade da coesão social, que é a coerência, que é a normalidade das ações. Então, a acomodação é a subordinação. Você se coloca na condição de subordinado. Porque se você não for subordinado, você vai querer ser independente. Você vai querer manifestar a sua própria forma de ser, a sua própria forma de agir. Você vai querer manifestar o seu próprio ser dentro da sociedade. Então, quando você viesse a fazer isso, iria haver um rompimento da coesão social.
tá? Iria haver aí uma quebra de regras, né? Como já falamos aí em aulas anteriores. Então, para que não haja essa quebra de regras, você precisa acomodar-se àquela turma, adaptar-se àquela turma, estar subordinado, estar incluso nas ações que estão ali presentes, tá? Se você não fizer isso, não vai haver um processo associativo, ok? E sim dispersivo. A assimilação é a fase número 3. A assimilação vai falar sobre o ajustamento de um grupo a um modo de pensar e agir em uma determinada cultura ou em um determinado espaço. Você coopera, você se acomoda no sentido de estar ali obediente e você assimila. Você precisa realizar essa assimilação para que você esteja incluso na compreensão daquilo que acontece no meio que você está inserido. É o ajustamento de um grupo a um modo ou a uma forma de pensar e agir a uma cultura. Então você se ajusta, você assimila, você se modela, você se ajusta, você está incluso naquela forma de ser e agir do grupo. Se não houver essa assimilação, se você não se ajustar, se você não se modelar, você vai estar indo contra o grupo e não vai haver aí a coesão social. Então, o processo associativo, onde você associa, ele tem essas 3 modalidades. A cooperação, quando você coopera, a acomodação, quando você está subordinado, e a assimilação, quando você se ajusta, quando você se modela, quando você se adapta àquele modo de ser e de agir do grupo, ok? Processo social dissociativo. É muito importante eu falar uma coisa para vocês. Dissociativo vem de separar, vem de dissociar, vem de afastar. Você deve entender que o Durkheim, ele não está falando que o grupo ele se afasta, que o grupo ele se dissocia, que o grupo se fragmenta. Porque se ele estivesse falando de um afastamento, se ele estivesse falando de uma fragmentação, não haveria sentido em ele falar dos processos que geram a coesão social. Ele está falando, pessoal, daquilo que gera a coesão social. O que é que gera a coesão social? É o processo social associativo mais o processo social dissociativo. Muito embora dissociar tenha um certo teor, uma certa aparência de rompimento da coesão social, mas nesse sentido aqui, o Durkheim não está trazendo aquilo que pode trazer um rompimento da coesão social. Não, ele está mostrando que pode haver divergências em um grupo e essas divergências do grupo ainda garantam a coesão social. Muito importante você ter essa percepção. O processo social dissociativo, ele está dentro da plataforma, dentro da atmosfera número 1, que é a competição, e é muito fácil de você entender esse processo número 1. O processo de competição, ele acontece, por exemplo, é um exemplo que eu uso bastante, eu sei, mas é fácil de você compreender. A competição em uma sala de aula, tem 40 alunos que estão ali dentro de um ambiente escolar, de aprendizagem, e os indivíduos que estão ali dentro daquele grupo, que tem uma coerência social, que tem uma coesão social, os indivíduos eles querem gerar uma competição no sentido de tirar notas melhores do que o outro, por exemplo. Então esse tipo de competição é um tipo de competição que faz com que haja a coesão social. Então há um sistema, há um modelo, há uma prática dentro do ambiente em que o aluno está, em que você está, em que as pessoas querem tirar uma nota melhor que o outro. Há uma competição saudável. Há uma competição saudável quando os alunos buscam tirar notas melhores que o seu colega. Então, isso aí é algo comum, é algo que pode acontecer e que não gera a quebra da coesão social. Pelo contrário, gera uma coesão social, onde as pessoas estão habituadas, estão acostumadas a haver uma competição por notas ali na turma. Então, é um processo dissociativo que a competição está presente no nosso meio. É comum, é normal e gera coesão social. O conflito. Aqui é mais
paradoxal, é mais contraditório ainda. Como é que um conflito gera uma coesão social? Dá a entender às pessoas, aos ouvintes, que o conflito gera, na verdade, um fato social patológico ou até mesmo uma anomia social. Mas Durkheim entende que há conflitos e conflitos. Vamos falar sobre esse conflito como um processo social dissociativo que gera a coesão social. Conflito quando a competição, olha só, voltamos para a competição. Não é um conflito agressivo no sentido de ser pejorativo, por exemplo, uma briga sem um porquê, ou por um porquê banal, ou por um motivo banal. Não. Existe, por exemplo, dentro de uma sala de aula, um conflito de competição com notas. A pessoa fica inconformada ou inconformado porque o colega tirou uma nota maior do que ele ou ela. Então, há ali uma certa tensão entre os alunos. Poxa, por que aluno tal tirou uma nota maior que a minha, entendeu? Então, conflito, quando a competição assume uma característica de grande tensão social. Há ali uma tensão social, há ali um ambiente conturbado. Fulano tirou nota melhor que eu, então há ali um certo conflito, mas perceba, esse conflito que o Durkheim está citando aqui no processo dissociativo não é um conflito que vai levar o aluno a se separar completamente da turma, a se separar completamente do seu colega. Não, eles vão continuar tendo uma relação saudável, mas com um certo teor de conflito, no sentido de o aluno estar indignado porque que aluno X tirou uma nota maior do que ele. Então esse conflito entenda como um conflito saudável, e esse conflito ele faz parte da coesão social. Ou você consegue imaginar, ou você consegue pensar uma sociedade, um grupo social em que não haja nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de competição. Então a competição e o conflito são características completamente normais em nosso meio, e não é por isso que eles vão gerar a anomia social ou o fato social patológico. Não. Há sim a presença de coesão social, mesmo com competição e mesmo com conflito, claro, obedecendo às suas características específicas do processo social dissociativo. Ok? Vamos falar, para finalizarmos o conteúdo, fatos sociais, e também para acrescentar informações ao seu estudo, falando sobre as obras do Durkheim, ok? Da divisão do trabalho social e também a obra As Regras do Método Sociológico, são as duas principais obras de Durkheim. Existe também uma obra muito conhecida chamada O Suicídio, mas eu acho que ela está em terceiro plano, e as duas principais são essas aqui, ok? Esse conteúdo, métodos de análises sociológicas e fatos sociais de Durkheim, está dentro da obra As Regras do Método Sociológico, onde Durkheim ele narra todas essas coisas que eu estou citando aqui nessas videoaulas e também na sala de aula. Então, um abraço para vocês, foco nos estudos.